Gente, sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando uma live. A gente está há uma semana falando dessa live, então a gente está aqui ao vivo no Facebook do Potencializador, estamos aqui ao vivo no Instagram da Bia Cobal, eu mesma. Estou aqui com a Andréa Duque, minha super parceira. Nós, na verdade, juntas criamos um conteúdo para o nosso curso online Potencializador de Comunicação. Então, é a primeira vez que a gente está trabalhando. Deixa eu só interromper um pouquinho, Bia. O pessoal aqui no Face está dizendo que você está com eco, bastante eco, e eles estão me ouvindo duas vezes. Então pode ser. Em dois lugares? Pode ser. Gente, o eco é um problema assim do meu super home office que agora eu tenho, que é a minha varanda. Vai ficar Vânia, em outro lugar. Tá muito ruim. Vou tentar resolver. Tá, a Vânia está dizendo que está me ouvindo duas vezes. Melhorou, Vânia? Tá, então vamos seguindo, aí a gente vai vendo se continuar o problema, eu tento parar para resolver, tá bom? Vamos lá, gente. Então vamos começar a falar sobre essa pesquisa, que na verdade a gente vem falando aí há uma semana, que é a famosa pesquisa 73850. A atriz Carmen Moura está falando que está super ouvindo uma só vez, Andréia. A sua voz está vindo uma vez só para ela. E o meu áudio tá bom. No Insta tudo bem, mas aqui no Face. Eu acho que no Face está vindo um eco mesmo. Mas vamos lá. Vamos começar falando dessa regra, né, que é bastante difundida aí na internet, do Albert Mehrabian, professor da Universidade de Califórnia. Ele, na década de 60, ele fez uma pesquisa que até hoje é considerado aí um mito, que é super difundido na internet. É o maior mito da linguagem corporal aí que existe. E ele diz o seguinte, essa regra 7, 38, 50, o que é que significa isso, né? Ele diz que nessa comunicação, na comunicação interpessoal, em relação ao como a mensagem chega até o receptor, como ela é recebida, em termos de importância, 7% são as palavras, 38% seria o tom de voz e a forma como a pessoa fala, né, as palavras que ela tem que falar, e o que a gente está chamando aqui de coração, de emoções. E 55% é como o seu corpo vai se expressar, né? Indicando a forma como você expressa aí toda a sua comunicação com o seu corpo. E isso, gente, tem muito impacto. E segundo essa pesquisa, né, se você olhar assim, ela por cima, né, fora do contexto, segundo essa pesquisa, fica parecendo que apenas a nossa linguagem corporal e a nossa comunicação não verbal, ela tem importância numa comunicação, sendo que só 7% seria a importância das palavras. E a gente está aqui justamente, na verdade, não exatamente mas para contextualizar, né, dentro da nossa área de comunicação e para dizer o seguinte, existe sim essa pesquisa do Mehrabian, ela foi feita, ela dentro do contexto, ela servia para falar sobre este alinhamento, quanto é importante o que você fala estar alinhado com aquilo que você sente, porque isso vai ser expressado através do seu corpo, através da sua face, mas que a gente quer dizer o seguinte, a fala, sim, é extremamente importante e é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre este alinhamento, a importância dessa congruência, né, do que eu falo, das palavras que eu estou dizendo, com a emoção que eu estou transmitindo através dessas palavras, né, com as emoções que são carregadas e com todo esse trabalho que eu faço com o meu corpo, com a minha expressão, enfim, quando eu estou dizendo alguma coisa. Vamos começar então falando sobre esse assunto, eu poderia até me alongar mais na pesquisa. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso, a gente pode voltar nesse assunto, falar um pouquinho mais da pesquisa do professor Mehrabian, mas a gente está, na verdade, só contextualizando para dizer sobre a importância dessa congruência, gente. Porque a gente precisa estar coerente. E aí, eu quero entender o seguinte, porque a gente vai falar hoje, antes de começar a entrar nessa conversa, o que a gente vai falar hoje nessa live?
live, vamos falar dessa congruência, vamos falar também da importância da autoconfiança, vamos falar da importância da autoestima na hora da gente se expressar e o mais importante, o quanto é importante nós termos as nossas emoções bem administradas, bem geridas, para que a gente consiga se conectar com o nosso público e para que a gente consiga fazer o quê? Comunicações poderosas. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre isso, Andréia. Existe uma receita para a gente ser um bom comunicador? Olha, eu costumo dizer que não existe receita de bolo. A receita do bolo é só para fazer o bolo mesmo. Funciona com o bolo. Para a gente, como comunicador, não existe essa receita. Porque, como a Bia falou, essa coerência, ela vai depender de uma série de elementos. Então, vamos pensar que ela depende dos ingredientes que a gente tem. E os ingredientes, apesar da lista ser igual para fazer um bolo, é você que amassa o bolo. Por ser só isso, já é diferente. Então, quando a gente fala de autenticidade, quando a gente fala de sermos comunicadores únicos, a gente está falando exatamente de uma coisa que eu gosto muito, que um pensador da antiguidade, né, Heráclito, falava muito assim: não se pode pisar no mesmo rio duas vezes. E isso acontece com a comunicação. A gente não pisa no rio duas vezes. Por mais que a gente repita as mesmas palavras, elas não são as mesmas, porque nós não somos os mesmos ao proferir duas vezes uma palavra. Parece uma coisa um pouco mais, um pensamento mais filosófico, mas é verdade, é muito concreto, porque nós não somos as mesmas pessoas no minuto seguinte, mesmo que a gente fale as mesmas palavras. Então a gente vai começar entendendo que a nossa comunicação humana, ela é dinâmica, ela tem um movimento constante e ela é irrepetível. E você não repete da mesma forma as mesmas palavras nunca, porque a gente não sente as mesmas coisas. Muito bom isso. E aí a receita do bolo é essa. Você vai lá, fala que o bolo precisa de 3 ovos, 3 de chocolate, a receitinha dos ingredientes, você vai lá, amassa e o bolo não cresce e o dela cresce. Tá ruim o delay, né, gente? Vocês estão sentindo esse delay? Engraçado, eu tô ouvindo super aqui no computador, quando eu tô aqui no Facebook, eu tô ouvindo o delay, e aqui no Instagram eu não escuto esse delay. É diferente. Delay no Facebook. Bom, tô sentindo que Facebook que se não estiver sentindo esse delay como eu estou sentindo, tá tudo bem. Então vamos continuar com a receita do bolo. Quando a gente fala que criar comunicações poderosas, a gente tem que pensar primeiro nisso. Não existe essa receita. A Vânia está dizendo que sim, tem delay. Vamos seguir com delay mesmo, gente. Acho que o mais importante é a gente passar esse conteúdo que é tão importante, né? Eu vou tentar tirar o microfone do Insta. Acho que pode ser, hein? Tá com o microfone? Eu tô com o microfone externo pro Instagram, que está no celular. Então, gente, live, boa sorte, tá com um pouco de delay. Eu vou tentar tirar esse microfone do Insta para ver se melhora. Eu acho que vai ajudar pra caramba, Andréia. Eu acho que melhorou, gente. Pronto. Então, eu vou continuar. Vamos lá. Quando a gente fala de criar comunicações poderosas, voltando aqui, nós precisamos, então, estamos falando de nos empoderar. Comunicações poderosas não diz respeito a técnicas mirabolantes de comunicação. Também tem formas que a gente pode treinar e melhorar, mas nós estamos falando, em primeiro lugar, de se empoderar. Mas entendam uma coisa, se empoderar não a gente precisa entender o significado das palavras para a gente trazer consciência para nós mesmos. Então, empoderar não é só trazer poder, não, é a gente poder reconhecer
as nossas características e as nossas forças como únicas. Veja bem, se eu vou de encontro às minhas próprias características e forças, e eu preciso, além de ir de encontro a elas, eu preciso reconhecer. Para reconhecer, eu preciso enxergar, ter visão. Então, eu estou falando da gente treinar o tempo todo essa visão sobre nós mesmos. Porque nós somos muito bons em ser carrascos de nós mesmos. A gente é muito bom em de cara vir pensamentos, a gente vai falar um pouquinho lá da frente dessa construção do pensamento, o que tudo isso tem a ver, um pouquinho mais na frente da live, que isso é muito importante. Nós vamos falar da memória RAM, mas é preciso que a gente entenda que a gente precisa treinar o nosso olhar. E isso tem muito a ver com como que a gente gerencia os nossos pensamentos para gerenciar as nossas emoções. Entender esses caminhos vão abrir possibilidades para a gente. E aí sim, as comunicações, quando a gente está falando de comunicação poderosa, elas serão consequências, né? Então, entender o que passa dentro de você primeiro, né? Entender essa importância que a gente está falando das palavras combinadas com esses elementos, que a gente está falando de ingredientes, que a Bia falou no começo da live, esses ingredientes que a gente precisa combinar, entender, renovar nossa visão sobre eles, que são essas questões a palavra combinada com todo o tom, com a voz, com a sua intenção, com a tua emoção e 55% da tua expressão do corpo. E expressão tem a ver com a tua energia, aquilo que você comunica de forma também invisível. Então, eu acho que entender isso é a gente entender os efeitos que a sua comunicação tem. Para a gente trabalhar a comunicação, principalmente a falada, a gente precisa trabalhar essa consciência. Por isso que a gente está trazendo todas essas informações aqui agora. Tem bastante informação para trazer para vocês. Deixa eu dar um oizinho para o pessoal que está por aqui, a Lorena, a Esmeralda, enfim, todo mundo, muito obrigada aí para todo mundo que está aqui no Instagram da Bia, que está aqui no Facebook do Potencializador. A nossa conversa, para lembrar, quem está chegando agora, a gente está falando sobre aquele super mito da comunicação aí, que o professor Albert Menato traz aquela de 38, 50, que seria 7%. A sua fala, 38% a gente está chamando de emoção, que é o tom da sua voz, a forma que você fala, e 50% que você faz com o seu corpo, como você fala. Ele, claro, utilizou esse estudo ali na década de 60 para 70, num determinado contexto. Isso ainda é super difundido na internet e a gente, na verdade, não está exatamente contestando isso, mas a gente está reconfigurando, recontextualizando para dizer que sim, gente, tudo isso é extremamente importante na sua comunicação. A sua comunicação não verbal é muito importante, mas a sua comunicação verbal também é. E a gente não acha que... Eu acho que essa medida, e tem muitos estudiosos aí falando esse 7, 38, 50, eu acho que ela está um pouquinho desatualizada aí, porque eu acho que realmente... Não se fez... o Mohamed trouxe esse estudo em 60... E não foi mais, não se foi feito outros estudos. Só que a gente avançou muito na neurociência, avançou muito, entendeu muito mais como os processos, as mentes, as conexões mentais. Então, isso me faz, e a gente conversou muito sobre isso, eu e a Bia hoje, questionar muito essas informações, que muito da comunicação atual é baseada, principalmente a comunicação empresarial, é baseada nesses dados. Então, eu de fato acredito que não é mais assim. E vamos falar um pouquinho sobre a questão da autenticidade, que é muito a tônica aí das nossas conversas, né? Do quanto é importante, porque a Andrea bem falou ali no começo dessa nossa conversa, para quem não pegou, vamos fazer um resumão. Na verdade, a Andrea falou sobre o fato de todos nós sermos únicos,
originais e, ainda assim, dentro da nossa originalidade, a gente nunca se comunica de forma igual, ou seja, cada hora eu tô me sentindo de um jeito, eu estou, né, tem muito mais a ver com as minhas emoções, aquilo que eu falo, e é por isso que a gente trouxe como ela influencia na sua comunicação e a sua autoestima e a sua autoconfiança, porque realmente eu nunca vou falar a mesma palavra, mudando o contexto, mudando a forma como eu me sinto, da mesma forma. Mas vamos falar um pouco sobre a autenticidade, né? Porque a gente está falando de ser único e de criar comunicações com essa autenticidade. A gente falou muito disso, essa autenticidade na comunicação, exatamente porque a comunicação é dinâmica e você se comunica de forma única. Os efeitos que a sua palavra tem e impactam no outro, elas são os efeitos de como você sente as coisas. E aí, como você sente, engloba alguns fatores. Como você percebe as suas emoções, quer dizer, como é que eu reconheço minhas emoções? Como é que eu entro em contato com elas? Como é que eu trato elas? Tratar elas? Como é que eu cuido delas? Porque gerenciar é isso. Além de você conhecer suas emoções, é você conseguir que elas estejam a seu favor na hora que você precisa. E não, na verdade, elas sejam os seus maiores sabotadores, como acontece na maioria de nós, e na maioria das vezes. E na maioria das vezes, porque olha só, vamos entender que quando a gente profere as palavras, elas são carregadas de emoção. E a emoção é o que mais aí dito conecta as pessoas. O que eu sinto quando eu falo com você e a carga emocional que eu coloco nas minhas palavras é que vai conectar você, é que vai conectar a sua mensagem a todas as pessoas, né? Se a gente pode usar textos e falar sem nenhuma emoção e as pessoas é a mesma coisa que você está contando a sua vida e falar Coca-Cola, batata, pão. Porque se não tiver emoção nisso, você não conecta as pessoas. E aí eu vou contar uma historinha. Eu acho que muitos de vocês devem conhecer, mas mesmo assim eu resolvo falar, porque eu gosto muito desse professor, o doutor Masaru Emoto, para quem conhece, não vai ser novidade, mas para quem não conhece, esse japonês, o doutor Masaru Emoto, ele passou 20 anos estudando os efeitos das palavras na molécula da água. Os efeitos das palavras com intenção, quer dizer, com uma carga de emoção. Então, as palavras, quando eu falo amor, quando eu falo perdão, quando eu falo qualquer palavra e eu emito esse som, elas têm um efeito na molécula da água. E aí é muito interessante, porque o que ele pegou? Ele expôs a água ao som dessas palavras durante algum tempo, palavras ditas com essa intenção, e ele congelava no exato momento em que as palavras eram proferidas. E ele fotografou essa molécula congelada. E aí é uma coisa maravilhosa, porque o formato das moléculas da água, quando elas são postas a palavras como amor, perdão, esperança, palavras positivas, elas são maravilhosas, elas são lindas. Elas parecem assim, cristais, parecem rendas, são lindas. Acontece que a mesma coisa acontece quando ele põe essas palavras, a água, algumas palavras de dor, de sofrimento, palavras com raiva, com ódio, com desesperança. E aí, essas moléculas da mesma água, elas mudavam de cor, ficavam com uma textura amarronada, cores deformadas. Então, olha só, essas imagens estavam completamente dentro da molécula. Se nós somos 70% de água, nós seres humanos, somos 70% de água. Imagina quando você comunica, usa a palavra como uma força, coloca essa intenção nessa palavra, a intenção dessas emoções.
você muda molecularmente quem está ouvindo você. Então, você está me ouvindo agora. Dependendo do meu tom, se eu estou falando de forma carinhosa, amorosa, se eu estou falando de forma forte, se eu estou agredindo, você está ouvindo essas palavras, o som entra no seu ouvido e ele vai ter um comportamento. E como é que isso acontece? Você tem neurônios. Existe uma coisa dentro do seu cérebro que chama neurônio espelho. Esse neurônio espelho dispara quando eu vejo uma pessoa com uma emoção. Eu falo uma palavra com você com amor e eu percebo essa emoção, um neurônio em mim dispara e faz com que eu sinta essa emoção que você está transmitindo para mim. E isso é transmitido para todo o seu corpo, todas as suas moléculas. E as suas moléculas mudam porque o teu corpo é formado de água. Então, a coisa acontece mais embaixo do que a gente pensa. Não é só dizer assim, ai, gente, a emoção é importante, o que você está dizendo na comunicação. É bem mais embaixo, porque você tem uma mudança molecular. Então, a comunicação tem esse impacto nas pessoas. Então, quando a gente expressa a nossa fala, as nossas emoções, nós estamos o tempo todo comunicando de forma muito poderosa. Ter consciência disso, entender que essa forma equilibrada, proporcional, que a sua palavra, as suas emoções, as suas expressões e a sua vibração, elas combinadas, elas podem transformar a sua comunicação, uma comunicação muito mais poderosa, né? Com certeza. E se a gente está falando de se conectar com o outro, né? E quando eu me conecto, eu chego no coração do outro, né? E como você estava falando do neurônio espelho, porque realmente por empatia a pessoa sente a mesma coisa que eu estou sentindo, enfim, claro, num outro nível, num outro repertório, numa outra história, mas ela também sente. Então, isso tudo passa pelo entendimento de mim mesma, pela consciência daquilo que eu sinto, porque se eu não consigo sentir ou não sou capaz de entender o que eu sinto, eu jamais vou conseguir me conectar, né, e impactar pessoas dessa forma. Então, tudo isso passa pelo meu empoderamento, passa pelo minha autoconsciência das minhas emoções, certo? Isso, a gente está falando assim, as pessoas vão se conectar com você no nível emocional. Quando a gente consegue esse nível de conexão com as pessoas, pelo emocional, a gente algumas coisas acontecem naturalmente. Você estabelece confiança, as pessoas naturalmente gostam de você, e fica muito mais fácil, quando isso é estabelecido, você apresentar uma ideia, você vender um serviço, você falar sobre algo, e você ter uma capacidade de influenciar as pessoas, mas não é influenciar no mau sentido, é influenciar nesse sentido porque você está conectado emocionalmente com ele. Então, tem 3 coisas, acho que a gente precisa talvez pensar aqui em níveis de comunicação, níveis ou etapas, vamos falar assim. Existe uma etapa da comunicação que a gente vai chamar de etapa automática. E essa etapa automática, a gente está falando aqui, que é quando um fala e o outro escuta. Não existe necessariamente uma atenção, um nível de presença um com o outro. A gente está falando aqui, a pessoa está escutando, mas não está escutando muito. É uma comunicação que não muda muita coisa, ela não gera ação. É quando a gente realmente está no automático. E aí a gente corre o risco, nesses momentos que a gente está no automático, a falar mais bobagem, a ferir, a falar, sabe, Pode pensar, né? Como você está, às vezes, casamento, a pessoa está falando com você está, e ali não estabelece, não gera nenhuma ação. É uma comunicação que está no automático, mas é um nível que existe.
Aí a gente tem que respeitar esses níveis de comunicação. Um outro nível que começa a ser mais interessante é o nível da inteligência. O nível ou etapa da comunicação que a gente chama de inteligente. Nesse momento, você tem mais interação com as pessoas. Então, eu estou conectada mentalmente a você. Despertou minha atenção. Existe aí, nesse nível de comunicação, uma troca real de informação. Então, a pessoa está olhando nos seus olhos, ela está atenta, ela balança a cabeça, você percebe que as expressões estão te sinalizando de que ela está ali com você. Então, a possibilidade de você, na verdade, gerar ação num nível de comunicação inteligente é muito maior. Então, ambos estão ligados na conversa. Estou aqui com você, estou aqui com a Bia, estamos conectadas, estamos ligadas na conversa, né? O cérebro, nosso cérebro, o cérebro de vocês está participando da conversa. Oi, Adriana. Oi, Amarílio. A Vânia já está aqui com bastante tempo comigo. Outra etapa que eu estou falando no nível de comunicação que acaba acontecendo, a comunicação, é o nível emocional. Então, a gente sai... Neste nível, os resultados são incríveis, porque eu estou envolvida na comunicação, e aí entra tudo que a gente falou, que eu falei aqui atrás um pouco, né? Entra uma mudança biológica, porque eu estou conectada emocionalmente, existe uma conexão dos neurônios espelhos, isso tem mais empatia, tem um nível diferente de interação, de confiança. Eu gero confiança, as pessoas ouvem você falar e elas acreditam em você, sabe? Então, nesse momento em que, neste nível de comunicação emocional, é muito mais fácil você vender, se vender, trazer uma ideia, negociar, né? Então, aí, a possibilidade das pessoas ouvirem você é muito maior. É muito maior. E aí eu acho que tem uma sacada aí, né? Posso continuar falando, Bia? Claro. Vai lá, manda ver. Eu acho, e aí vamos quebrar um mito. Tem uns mitos da comunicação. Um mito, falar é diferente de comunicar, gente. Falar desenfreadamente, você entra em outros níveis de comunicação, naquele automático, você não é comunicação. Lembra, eu falo muito isso em algumas outras aulas, e a gente fala isso no programa Potencializador de Comunicação, por isso que nesse programa de comunicação a gente trabalha autogestão, é tudo isso que nós estamos falando isso hoje, desses assuntos e muito mais, a gente trabalha esse nível de consciência, porque senão não existe mudança real, a gente quer mudar nosso processo de comunicação, mas a gente quer ir para a técnica. Não existe mudança real se a gente não fizer esse trabalho. E aí eu falo muito disso, de falar é diferente de comunicar. Comunicação vem de comunicar, e que é compartilhar. E aí eu e a Bia, a gente acrescenta mais uma coisa: compartilhar genuinamente, de forma única, o que você é. A questão é quem você é. A questão é como eu conheço, o que eu faço para conhecer melhor as minhas emoções, o que eu faço para saber melhor, treinar mais esses processos de construção do meu pensamento, para eu compartilhar. Essa é a grande chave. E aí, outro mito é que, assim, que comunicação é um dom de nascença. A pessoa nasce boa de comunicação. Vamos quebrar esse mito. Bebê não nasce bom de comunicação. Bebê começa a aprender a falar. Então, não existe essa... Oi, Cuco Morales, bem-vindo à live. Não existe... A gente começa a quebrar essas crenças que em algum momento no caminho da nossa vida foram sendo colocadas na escola, foram colocadas, eu sou tímido. Vamos quebrar esse mito também. Timidez é estado de estar, não é de ser. A gente não é tímido com os seus melhores amigos, você não é tímido nas situações que você está em conforto com os seus parceiros, seus melhores amigos. A gente é tímido em situações que nos causam desconforto. Então, para algumas pessoas, falar em público é desconfortável, mas isso pode ser trabalhado. E aí, eu vou falar uma coisa aqui. Sacada.
comunicação poderosa, essa sacada da comunicação poderosa que a gente está falando, de empoderar-se, de trazer de volta para você o reconhecimento das suas forças, das suas características. Assim você começa a trabalhar um ponto que a gente falou que ia falar nessa live da autoestima. E a autoestima tem a ver com amor próprio. Nós não... nada na gente é separado, gente. Nós estamos com todas essas coisas juntas e misturadas. Aquilo que eu penso, que eu sinto, está tudo misturado. E isso impacta de forma muito poderosa na comunicação. Então, trazer de volta para você o reconhecimento das suas forças é reconhecer as suas características. E reconhecer as características, a gente precisa dar um passinho para trás, ser generoso com a gente. Porque a gente tem que começar a elevar, a trabalhar a nossa autoestima. E o que é autoestima? Para mim, o que é autoestima? Eu vou trazer uma coisa muito particular. E que eu aprendi com uma grande mentora que eu tive na vida, e eu vou citar ela porque eu tenho que honrar essas pessoas que ensinaram muita coisa para mim, que é a Dulce Magalhães, uma filósofa. Ela fala muito de autoestima, é aprender a gostar de quem encontramos em nós. É aprendizado. Eu tenho que fazer um trabalho de encontro, eu tenho que ir de encontro a quem eu encontro em mim mesmo. Isso não quer dizer que você só vai encontrar coisa boa em você, né? Porque às vezes a gente tem uma tendência a olhar para o lado negro da força. A gente já tem uma tendência a só ver defeito. Isso. E aí você fala assim, encontrar o que eu estou vendo em mim. Puxa, se eu só vejo defeito, é difícil fazer as pazes. Não, é diferente. É encontrar, aprender a gostar de quem eu encontro em mim. Então, é diferente. Sim, sim. Eu tenho que aprender a gostar. Como é que é o nível? Quando, me fala uma coisa, vocês que estão aqui comigo. Quando a gente quer aprender alguma coisa, qualquer coisa, o que a gente faz? O que a gente faz quando a gente quer aprender alguma coisa? O que você que está aqui comigo faz quando você quer aprender uma técnica, você quer aprender algo? O que você faz? Vamos ver se o pessoal responde. Pode digitar, gente. Kiko, Adriana, Vânia. O que você faz? Olha só. Quando a gente quer aprender algo, a gente não observa. Primeiro você observa, você treina, você ouve uma vez, repete, estuda, você dedica tempo para aquilo. Estuda, a Vânia falou, estuda. E quando a gente precisa trabalhar essa característica, né? A Vânia falou, treina. Quando a gente precisa buscar essa característica, a autoestima, aprender a gostar de quem nós encontramos em nós, está num nível de aprendizado. Eu preciso fazer tudo o que eu faço quando eu quero aprender alguma coisa. Observar, treinar, estudar, dedicar tempo, né? Buscar alguém que é especialista para compartilhar. A Vanessa está falando, a Vanessa Maltavão. Perfeito, é isso. E eu quero dizer que a gente para fortalecer, quando a gente fala de empoderar, estamos falando de comunicação poderosa, trazer de volta esse reconhecimento das suas forças e das suas características, eu preciso dedicar tempo para aprender a gostar de quem eu estou encontrando em mim mesmo, dessas características. E eu preciso validar. E aí, eu vou trazer uma coisa do Augusto Cury, que é incrível para quem conhece, perdão se vai ouvir de novo, mas para quem não conhece, é fazer a gestão da emoção. Nós ficamos empobrecidos emocionalmente. A gente ficou viciado numa coisa que é impressionante, em não nos aplaudir, a gente ficou viciado em apontar, em ser os maiores olheiros, aumentar mais ainda aquilo que nos incomoda, as nossas dores, os nossos incômodos. Então, a gente ficou viciado nisso. Os carrascos. E aí a gente precisa reaprender
a aprender, a aprendizado, dedicar tempo, estudar, treinar, para a gente poder aplaudir, no bom sentido, tá, gente? Não é aplaudir egoicamente, é aplaudir, nos encantar com nós mesmos, trazer de volta isso, nosso campo de visão, de reconhecimento daquelas características que são tão próprias nossas, que são tão importantes e maravilhosas e incríveis, que só você tem, que só está aí com você, que é o seu jeitão, que eu gosto de falar disso, do seu jeitão. E aí ele vai falar de uma coisa que é o seguinte: a gente precisa escolher ser inteligente emocionalmente. Como é que eu faço isso? Treinando. Como que assim? A gente tem uma coisa na nossa memória, e aí nós estamos falando assim, inteligência, nós estamos falando, vai envolver o nosso cérebro, vai envolver a nossa mente. Então, você tem uma coisa que a gente chama de RAM, registro automático da memória. Nós todos, nosso RAM, nós registramos durante toda a nossa vida memórias involuntárias, né? E memórias todos os dias, todas as horas, todos os minutos a gente está registrando memórias, ideias, e a gente vai registrar pensamentos perturbadores, memórias dramáticas, autoestima fragmentada, a gente vai registrar tudo. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Os nossos traumas, quando alguém chega lá, alguém pequenininho, bem pequenininho, diz para você, vai lá, não, menina, fala mais alto, você fala baixo demais. Pronto, a memória vai lá, registra, memória automática, registro automático. Quando eu falo automático, eu quero dizer que é involuntário. Então, tem uma coisa assim que esses registros, eles são involuntários. E acaba acontecendo o seguinte, quem é que pilota a nossa mente? Nós temos o eu. Se fosse só o eu, que é essa consciência, né? E essa consciência que observa tudo, que olha tudo, que você identifica, se fosse só este eu, que eu vou chamar de eu, você não ia querer registrar pensamentos destrutivos, ia? Ninguém quer. Eu não ia querer. Só que não é só esse eu que pilota a nossa mente. Existem os copilotos. E esses copilotos, eles são involuntários. E aí que entra a questão, né? Porque como é que você faz para... A gente não pensa só o que a gente quer pensar, não é verdade? Pessoal que está no Instagram, você pensa só o que você quer pensar? Pessoal que está aqui no Face, a gente pensa só o que a gente quer pensar, seria lindo, seria maravilhoso, porque aí os nossos registros. E aí o que acaba acontecendo, que é muito interessante. Nós estamos lá com RAM, um monte de registros durante uma vida inteira lá que foram registrados na tua memória. E aí nós temos alguns fenômenos que acontecem com a gente, que são os gatilhos. Esses gatilhos, você ouve alguma coisa, você ouve uma palavra que não chegou muito bem para você, ou os gatilhos podem ser o que você escuta, pode ser o que você vê, e pode ser uma emoção que chega aqui dentro, e você, senti isso, tô com medo. Esse gatilho abre uma janela na tua mente. Essa janela pode ser de 3 qualidades. Essa janela ela pode ser neutra, tá tudo certo. Pode ser saudável, que é legal, que te abre, é a janela que guarda as boas memórias, é a janela que faz você ter criatividade, é a janela que amplia a tua visão, que traz memórias, que te traz vivacidade, conexão, e ela pode abrir uma memória que a gente chama de uma memória killer, que é uma memória matadora. Essa memória killer é que é foda, gente. Por quê? À medida que eu vou, um gatilho, uma coisa que eu ouvi, que eu falei, que eu vi, que eu senti, esse gatilho é ativado, é acionado, ele vai abrir uma dessas janelinhas. E se ele abre a janela killer, que é a janela destrutiva da minha mente, o que acaba acontecendo? Ele desencadeia uma âncora. Uma âncora, o que é? Eu me amarro, eu fecho as conexões, você não vê mais nada, você não ouve mais nada, você só tem uma reação que ela é milenar, ela é um mecanismo primitivo da nossa mente, que é o de fuga, que é o de medo, ele paralisa. A gente traz memória celular, né? Nossos ancestrais, quando viam uma coisa e tinham medo, eles saíam correndo, né?
Ou lutavam, né? Ou davam uma de louco e luta. Isso, bem lembrado. Ou lutado. Só que quando essa memória, quando esse gatilho é acionado e ele abre essa janela, eu paraliso. E aí, essa emoção, ela faz com que, na hora que eu preciso me conectar com o outro e expressar da melhor maneira possível, eu vender uma ideia, eu fazer uma negociação, isso fecha toda a janela light, a janela saudável, que me traria as conexões criativas, as conexões das emoções que geram empatia, me trairia a calma. E aí tem outras coisas que eu não vou falar agora, que são o desencadear hormonal do nosso corpo, que isso é um assunto para outra live. Mas o que acaba acontecendo? A gente precisa entender esses mecanismos para poder ter consciência deles. Então, quando você se ligar que alguma coisa foi acionada em você, foi um gatilho, veio o medo, veio a tua insegurança, veio o incômodo, veio alguma coisa que você ouviu, ou uma situação que você está vivendo, desencadeou esse gatilho, você fazer alguma coisa com ele. E aí tem muitas técnicas. Uma só delas, primeira coisa, você identificar isso. Opa! Que pensamento é esse que eu não vou conseguir? Que medo é esse? Duvida desse pensamento. Peraí, eu vou duvidar disso. Porque a dúvida é o primeiro passo para a gestão de mudança. Quando você duvida, teu pensamento automaticamente abre campo de possibilidades. Então, a dúvida é o primeiro passo para a gestão de mudança de emoção, de mudança de pensamento, de tudo. A gente, às vezes, tem a tendência de negar. E o negar não é bom, porque eu estou com medo. Eu não vou dizer assim, não estou com medo, esse medo não existe. Não, ele existe. Isso aí. Mas, peraí, por que eu estou com este medo, né? É o que você falou, é o duvidar. Não, eu não deveria sentir este medo, mas eu estou sentindo. Eu acho que talvez não é não dizer que está sentindo, mas é você duvidar, assim, eu não sou só esse medo. Ele não me define. Eu não sou só isso. Ele é uma emoção. E quando eu começo a duvidar de que eu não sou só ele, porque quando o medo vem, ele te toma por inteiro, você começa a deixar espaço para outras coisas. Tirar um pouco o espaço só do medo. Estou falando assim, só da raiva, só do medo. Por isso que algumas técnicas são importantes, e a gente vai falar disso, que é a respiração. Eu só vou terminar esse raciocínio que, assim, primeiro você duvida disso que chegou. Depois você critica. Eu critico isso. Peraí, se eu não sou só esse medo, pera um pouquinho. Ele não está me ajudando muito, não. Ele não vai ser da minha serventia. Eu critico com força. E depois eu venho com um pensamento mais poderoso em cima. Eu determino outras coisas para mim naquele momento, sabe? Eu começo a determinar, eu não sou só esse medo, ele está aqui, ele existe, eu não estou negando, mas eu não sou só isso, tenho campo para outras coisas, e agora eu vou determinar que eu vou me tomar de segurança. Porque ao pensar isso, eu ativo outras conexões cerebrais que vão ativar sentimentos diferentes dentro de mim. E isso, obrigado, Marcelo, maravilhosa, ele está falando, obrigado. E isso vai mudar automaticamente o que eu estou sentindo naquele momento. E aí tem algumas coisas muito poderosas que nós podemos fazer, porque esse ato de duvidar, criticar e depois determinar outra coisa mais poderosa e melhor para você, ele também é um ato de amor. E aí eu estou fazendo um movimento em direção ao amor próprio, que é o que a gente precisa fazer para ir no caminho de fortalecer nossa estima e criar essa comunicação poderosa, né? Ela é poderosa porque é você. Ela não é poderosa porque é cheia de técnicas de você falar, escolher palavras essenciais para você falar. Ela é poderosa porque ela é verdadeira e sai de você, sabe? Então, por isso que a gente sempre tem muitas maneiras de você voltar essa conexão. E eu quero falar de uma delas,
que vocês vão falar, André, é muito simples. Ela é muito simples, mas ela é uma das coisas mais poderosas que eu conheço, que é a respiração consciente. Pela respiração consciente, eu posso trazer de volta muitas coisas. E eu vou falar aqui um pouquinho disso para vocês entenderem o quanto isso é importante. Ao inspirar o ar, eu estou voltando para casa. E eu estou me dando conta de que eu tenho um corpo. Porque a gente respira porque a gente respira. A gente respira porque está na nossa... Ninguém passa consciente. Eu estou falando de uma outra respiração. Num nível de consciência, de atenção plena. Então, eu respiro. Eu tenho atenção plena que o ar está entrando na minha inspiração. E eu estou me dando conta, de repente, de que eu tenho um corpo. E ao inspirar e me dar conta de que eu tenho um corpo, eu estou voltando para casa. E quando eu expiro, eu estou colocando para fora, conscientemente, as minhas tensões, as tensões do meu corpo. E ao ter essa consciência de inspirar, voltar para casa e ao expirar, eu estou liberando as minhas tensões, eu estou fazendo um ato de amor. Isso é amor. Amor ao meu corpo. Amor em direção ao meu corpo. Então, eu estou fazendo abrindo um espaço para que eu, ao inspirar, eu me dou conta de tudo que eu estou sentindo, me dou conta do meu sofrimento, me dou conta do que está me incomodando, eu estou me incomodando daqueles calcanhar de Aquiles, e aí eu reconheço eles, e na inspiração eu dou espaço para abraçar esses sentimentos dentro de você. E quando eu dou esse espaço de abraçar esses sentimentos, eu me acalmo e sofro menos. E quando eu sofro menos, isso também é um ato de amor. Isso é um ato de amor de você para você mesmo. Simplesmente o ato de você respirar de forma consciente. E a leveza está alta nos dias de hoje, como é bom a leveza da alma, a leveza de espírito, né? A gente simplesmente ser, porque a gente diz o quanto é importante a gente ser o que a gente é, e a gente ter generosidade, respeitar exatamente o que nós somos, porque é isso que vai conectar um ser humano a outro ser humano, a nossa humanidade, né, gente? Que a gente tenha consciência, que a gente tenha presença e que a gente tenha prazer, né, de ser isso que a gente é. Né? Porque eu acho que é isso que está falta hoje em dia, né? São coisas muito simples que é uma das maneiras, além da consciência que a gente trouxe desses três fenômenos de conhecer a mente, entender como a nossa memória funciona, de como tudo isso se processa. Quando a gente traz para um nível mais consciente, você consegue fazer alguma coisa com isso. Porque quando a gente está num nível automático, e eu vou relembrar um pouco o comecinho dessa aula, que eu falei dos 3 níveis de comunicação, um nível a gente está muito no automático, no nível a gente passa por de inteligência, e no nível emocional. Quando a gente está no nível da inconsciência, no automático, não existe interação. A comunicação poderosa, ela não acontece, porque você não tem um nível de conexão com essa pessoa, está no automático. Quando eu começo a trazer para mim mesmo primeiro, tá? Dentro de mim, essa consciência, eu estou fazendo um ato de amor. Eu estou dando esse espaço de amar-se, quer dizer, quando a gente fala de amor próprio, também é reconhecer o seu corpo através da respiração consciente. E quando você faz isso, você começa a entender o que você sente, você começa a entender e a compreender esses sentimentos, você traz com isso uma compaixão, e a compaixão com você mesmo em primeiro lugar. E essa compaixão, ela pode curar, ela tem o poder de curar algumas coisas. Primeiro em você. E aí, quando você cura em você, você sofre menos.
E aí você, que é um ato de amor. E, olha, eu acho que eu posso realmente afirmar que isso acaba acontecendo num nível de conexão emocional, quando você está falando com o outro, você também está ajudando. Porque lembra que a gente está falando dos espelhos, você está ajudando a outra pessoa também a se conectar com as emoções dela. Porque se existe um neurônio dentro do nosso cérebro, o espelho, que dispara num lugar quando eu sinto uma emoção, e ele dispara no mesmo lugar, esse mesmo neurônio dispara quando eu vejo a outra pessoa que está na minha frente, que eu estou dialogando, que eu estou me comunicando, dispara quando eu vejo ela sentir uma emoção, e nós temos essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Nós estamos o tempo todo estabelecendo esses fios de conexão com as pessoas. Quanto mais consciência nós tivermos disso, mais poderosa a nossa comunicação pode ficar. Não é o poder de se apoderar do outro, é o poder de si mesmo, sabe? Desse resgate, de se empoderar, de trazer de volta aquela questão que eu sou repetitiva mesmo, vou repetir, da autoestima, né? Eu vou aprender a gostar daquilo que eu encontro em mim. Este é um exercício poderosíssimo. Ser generoso desta maneira, sabe? Esse nível de generosidade, porque olha só, você está pronto para ser generoso, para dar a segunda chance, para abrir espaço para as outras pessoas, né? E para ser condescendente com o outro, mas muito pouco para ser com você mesmo. Então, é um treinamento. Então, vamos começar primeiro a gente treinar esse espaço dentro de nós mesmos, sabe? Seja generoso, faça esse exercício de olhar assim para você, de se elogiar, de olhar, poxa, eu tenho essas características, elas são diferentes daquela outra pessoa, mas elas são minhas. Esse é o meu jeito, é trazer isso mais à tona, sabe? Com certeza, porque isso vai fazer a sua comunicação ser verdadeira, e é disso que a gente está falando, né? Porque comunicação poderosa não é só a potência da sua comunicação, não é só saber se expressar, saber técnicas de comunicação. A gente diz que se você não tiver a base, que é isso, de tudo que a Andrea está falando, que é esse se conhecer, esse auto-resgate, esse auto-amor, né? Se você não fizer isso com você, você jamais vai conseguir se conectar com ninguém e jamais vai conseguir realmente fazer isso que é a base de toda a comunicação, né? Que é tocar o outro, né? Porque é mais que se conectar, é tocar o outro, né? E assim, sabe? Toda visão, toda vez que a gente está mexendo e falando aqui, toda vez que a gente ouve, dialoga, ou a gente está assistindo uma aula, ou está assistindo um vídeo, a gente está nos possibilitando com os assuntos que, claro, os assuntos que a gente quer assistir, que se interessem, a gente está fazendo um exercício conosco cerebral de ampliar a nossa visão. E toda vez que a gente olha de forma diferente para qualquer coisa, qualquer questão na nossa vida, a gente está fazendo revisão. E toda revisão exige que a gente seja capaz de abrir mão, mesmo que só momentaneamente, sabe? Daquela visão original. Então, olha só, a gente precisa, quando muda a nossa perspectiva, ser capaz de abrir mão daquela visão original, daquela outra visão. É um processo de abertura. Esse é o processo de aprendizado, sabe? Então, eu quero trazer uma coisa aqui que eu quero trazer uma frase que é da Dulce também, ela traz uma coisa muito... Aprender é igual a mudar, gente. Quando a gente aprende, a gente muda. E ela tem uma frase que eu quero trazer para vocês, assim, ela fala uma coisa: não se conforme com nenhuma dor, cure-a. Não se acomode em nenhuma insatisfação, transforme-a. Não abandone nenhum dos seus sonhos, realize-os. Cada dia
que a gente vive vai trazer um desafio. Mas todo desafio na nossa vida, ele contém uma solução. E essa existência que a gente está aqui vivendo, a forma como a gente atua, isso já é meu, tá? A forma como a gente atua, que a gente se comunica, que a gente se coloca, esse plano que a gente está vivendo é o plano que a nossa consciência se manifesta. Se eu quero me manifestar, me comunicar de formas diferentes, eu preciso trabalhar minha consciência. Aqui tem uma questão aqui no chat falando deixar enxergarem, quem a Adriana está falando, quem é a pessoa que comunica, quem é aquele que me fala emocionalmente sobre algo, o porquê aquele comunicador sentiu o que ele está comunicando. Sempre é o seu olhar que encanta o outro. É isso, Adriana, é isso. Muito bom que você trouxe. Muito obrigada. Legal. Tudo isso e muito mais, gente, está no nosso programa Potencializador de Comunicação. Esse curso está incrível, porque ele não é só técnica de comunicação, além de você aprender a fazer vídeos, de você estrutura de comunicação, voz, a gente fala de muita coisa, de autogestão, gestão de emoção, tem muita coisa interessante, que vale muito a pena esse curso, porque foi feito com muita consciência e muito amor. E eu queria agradecer a presença de vocês. Obrigada pela paciência de vocês, pela presença. Boa noite, gente. Obrigada pela atenção de vocês, viu? Até. Tchau. Tchau, Andréia.